Olá, estamos no Movimento, o podcast de cultura do Abril Abril. Connosco temos Aisha Figini, espero estar na pronúncia certa, cantora, musicóloga e produtora argentina, natural da Argentina, que tem um espetáculo aqui na Bota de 22 de outubro. O António Revés, diretor artístico da companhia Léndias de Encantar e na organização do Festival das Marias, Festival de Artes no Feminino, e a Marta Silva, diretora artística do Largo Residências, e que agora estão a lançar uma espécie de centro cultural, aliás não é uma espécie, é um centro cultural pop-up, mas que durará pouco tempo. Nestas regras desta conversa, vocês apresentam os projetos e depois interrompem-se e falamos de coisas em comum, e no vosso caso é apropriado dizer, como diz uma canção da Aisha, 2 palavras: que abrem-se novos caminhos por viver e querer, todos os dias. Eu começava talvez pelo António Revés. Tu estás num festival de artes no feminino, mas mandaram um homem, não é uma contradição em termos? Não, eu acho que não, acho que é compatível. Nós vamos substituir agora a minha pessoa, vai passar a ser uma diretora artística, que é a Leopoldina, mas durante estes 3 anos fui eu diretor, também porque a ideia foi minha e fui eu que iniciei o projeto. Isto surgiu depois de irmos em digressão à Colômbia. Havia lá um festival de mulheres que era dirigido pela Patrícia Ariza, que agora é a Ministra da Cultura, e tivemos a ideia de fazer mais ou menos um festival com o mesmo perfil em Portugal. Normalmente há um grupo feminista, Guerrilha Girls, que tinha um célebre quadro que dizia que era mais provável uma mulher nua entrar num museu do que uma artista mulher ter um quadro exposto no museu. Era um póster que elas tinham com uma coisa de Goya. Há uma situação ainda de grande discriminação. Sim. Em relação às autoras mulheres? Pensamos que sim, e da análise que fazemos constatamos isso precisamente. Não, quer no teatro, quer na dança, quer na música, a discriminação da mulher ainda é uma coisa muito real, infelizmente. Basta ver, por exemplo, o número de atrizes que são formadas e o número de atrizes que dirigem companhias, que fazem encenação. É um número muito, muito inferior ao dos homens. Ou seja, acho que ainda faz todo o sentido ter um espaço, que é isso que nós, de alguma forma, promovemos, um espaço de valorização da criação no feminino. De forma, isso mesmo, a colocarmos o protagonismo nas criadoras. Pajarillo verde, dame un poco de tu paz, pajarillo alegre, no me digas que te vas, lávame, sácame las penas que carga mi corazón, llévalas a tu allí volando pa' que las caliente el sol. Aisha, de Buenos Aires para Lisboa, do tango para o fado, não é um bocadinho zonas muito masculinas ou é zonas que já se estão a tornar menos masculinas? São mesmo ainda. Não é que eu só mergulho no fado e no tango, vou dizer. Eu acho que ficaria um bocadinho sufocada, porque às vezes eu sim sinto que são zonas que ainda têm uma predominância de músicos homens em geral, e eu vou dizer que eu tenho visto isso muito mais aqui. Eu acho que o ambiente no tango na Argentina já tem se aberto, embora ainda há umas diferenças grandes, mas há muitas mulheres instrumentistas maravilhosas, bandoneonistas. Eu ainda não tenho ouvido uma mulher numa casa de fado tocando a guitarra portuguesa aqui. Não sei só cantar. Se vocês... Só cantar. Sim. Mas são formas, normalmente diz que são cidades portuárias, que de alguma forma, embora a saudade seja uma palavra portuguesa, no tango e na música popular são coisas comuns entre os dois. Sim, é muito forte. Eu cantei tango muitos anos e quando eu cheguei aqui e vi o fado, eu não conhecia o fado assim, conhecia muito por assim, ouvir de longe, mas eu fiquei muito surpreendida porque todo o ambiente, a interpretação, o modo que se gera é um tipo de música, é muito teatral, é muito envolvido emocionalmente
E então eu comecei este projeto com a cantora Cristina Clara, onde cruzamos as poéticas e as histórias. E então juntámonos por um tempo a revisar poéticas e letras. São 2 músicas portuárias que cresceram em ambientes, sobretudo na Argentina, de imigrantes. E essas poéticas se cruzam. E há algumas letras que nós temos no espetáculo que realmente cruzam exatamente as histórias. É maravilhoso. Mas, por exemplo, não é possível imaginar que no tango dança, não é? Para passar aqui a Marta, que embora lesionada fez o balé há muito tempo, seja uma mulher a conduzir o homem. No tango? No tango dança é sempre o homem que conduz a mulher. Eu não sou bailarina, mas eu acho que mas é feito de a 2, é impossível não se fazer de a 2, não é só o homem conduzir, não. Mas é uma dança que sim, que é conduzida pelo homem, mas é preciso uma resposta, é preciso essa dança entre as 2, não é? Qualquer dança, o tango se hace de a 2. Marta, vocês vão abrir um centro cultural, que vai ser um espaço muito importante na cidade, mas mais uma vez parece que estão a prazo, não é? Isto é, são perseguidos pela gentrificação urbana, não é? Num sítio onde vocês aparecem, a seguir vêm construir habitações, esperemos que desta vez não sejam de luxo, mas qual é a esperança agora? É conseguir parar com a cultura? Já vou para aí, mas tenho só que dizer que, porque falaste da Marta bailarina, que é, de facto, o tango até surge de homem para homem, originalmente, em termos de dança. Depois torna-se, como todas as danças sociais, homem-mulher, e em todas as danças sociais é suposto ser o homem a conduzir, questão com que eu lidei muito mal toda a minha vida, não é? Porque na dança contemporânea isso não existe, mas também gosto muito de danças sociais e depois era sempre muito levada a mal por todos os homens com quem eu dançava e dizia, mas comigo não há negociação, eu conduzo. Não vai acontecer. Eu sempre gostei muito de conduzir. E curiosamente, é das poucas áreas artísticas onde a questão do feminismo não está tão marcada. Isto porquê? Porque, pelo contrário, é suposto ser uma arte de mulheres na sua gênese, se és rapaz não vais para a dança, portanto, é um mundo liderado muito por mulheres, a dança em geral. Eu ainda tenho formação clássica e contemporânea, profissionalmente não dancei balé, dancei contemporâneo, mas é um mundo muito mais de mulheres do que homens, portanto não senti tanto no corpo e na carreira a questão de género. E até na questão dos líder ativista e associativo também é um mundo mais ou menos com o protagonismo de mulheres. Mas pronto, isso era sobre as conversas passadas. Agora passando para ali. De facto, ainda hoje falava sobre isso com outra pessoa. Nós estamos sempre no meio das questões urbanas. Não estamos exatamente no mesmo ponto, que não é a mesma situação pelo que passamos no Intendente. Porque é muito mais consciente, e 2, porque no fundo, ao irmos para ali já sabíamos o que era o futuro, ao contrário do Intendente, que podia ser muita coisa, ainda não estava a história escrita. O Intendente é uma promessa não cumprida. Quando António Costa lá vai, diz que aquilo vai ser um bairro onde se vão manter as pessoas populares, juntamente com as pessoas não populares, que vai ser uma mistura e uma recuperação da cidade. Ali foi, de facto, um projeto, em termos de resultados de longo prazo, mal sucedido. Eu diria que foi um excelente caso de intervenção urbanística e desenvolvimento comunitário até 2015, talvez... 2015, 2016 máximo, onde o passado, o presente e até algumas coisas que se avizinhavam para o futuro tinham uma grande relação, diálogo, aceitação, sem pressão, digamos assim, mas depois, obviamente, sem uma estratégia de longo prazo e sem tomar decisões de propriedade pública que pudesse lá fidelizar o que é sem fins lucrativos e sem aquilo que não consegue concorrer com o capitalismo. Mas tu achas que era obviamente boa intenção desde o início? Porque assim, vindo por fora, eu tive até em conferências vossas, havia a ideia que vocês fizeram um bocadinho o trabalho que permitiu o bairro ser vendável. Isto é, as associações culturais. Na realidade, há que lembrar uma coisa, nós já estávamos antes do processo. Do processo de desenvolvimento comunitário começar e antes da obra e antes do plano. E, portanto...
não, acabou por também ser assim, mas não foi essa a gênese. Ou seja, nós já estamos em quase 20 anos a trabalhar aqui nesta zona. Portanto, o que aconteceu depois foi que, claro, o plano de desenvolvimento comunitário e urbanístico que existiu com o CREN e com o GABIP, a partir desde 2011, 2012 e com a mudança do gabinete do Presidente, claro que isso acelerou tudo muitíssimo. Portanto, a prova de mostrar ao contribuinte que a coisa estava a mudar acelerada não é o amigo da intervenção profunda, mas ainda assim eu recordo-me, na altura do município, tentar algum diálogo com o governo, que não era cor política semelhante, para conseguir ter mão no destino de alguns edifícios, dos 2 únicos edifícios que eram propriedade pública. E não foi bem sucedida. Portanto, aí o Estado privatizou tanto o Palácio da Segurança Social como o da Estamo. Que era para ser residência que era para ser, não, era para ser o CNAI, o ACIDI, primeiramente. E aí foi o governo que decidiu não, com Troika disse não, vamos tirar com participação, não avança. Depois o Costa ainda tentou a abordagem da universidade, das residências universitárias, e o governo não. E, portanto, e aí foi privatização total. Ou seja, na realidade, as condições tinham que ter sido com políticas muito mais arrojadas, que não são na base do temos património público ou privado. Portanto, tinha que ser algo que esta lei de entregar ao mercado e a lei do que a público é que ainda temos controle. Ali não havia nem sequer público, ou havia público, mas era do governo, não era do município, e, portanto, e também havia que mostrar o que estava a funcionar rapidamente. E, portanto, não foi bem sucedido a nível de planeamento de longo prazo, obviamente. E a sorte do que foi aqueles primeiros anos foi também pelos atores que ali estiveram e que trabalharam a coesão territorial, e onde nós somos uma das partes do queijinho dos vários fatores, não é? E de facto sabemos que a ação cultural e social traz de alguma forma aquela palavra que eu odeio ser associada à cultura, que é a ativação do território. Odeio essa palavra, mas é real. Ela gera movimento, ela gera dinâmica, ela gera relação. E claro que depois não tínhamos nada que nos protegesse, por um lado porque nós próprios cometemos a loucura de investir todo o nosso dinheiro num privado, não é? Mas por outro porque também não houve vontade política de dizer não, este prédio compra-se, este fica ali, pronto. Ainda, já fundo, vamos ao novo centro. Sim. Vou agora tentar passar para o outro lado para cruzarmos aqui as conversas. Este processo que quando tu chegaste em Lisboa e Lisboa 2 mudou muito? Consegues ver uma grande mudança de Lisboa? Consigo, embora não seja tanto tempo, não é? Porque eu cheguei aqui no fim de 2017, princípio de 2018, e até hoje eu acho que realmente tem tido uma mudança gigante. As rendas continuam a subir desde quando eu estou aqui, há 5 anos atrás, eram outros os valores realmente. Eu vejo hoje em dia muita gente com dificuldade de pagar vivenda. Eu estou num ambiente muito ligado à arte e à cultura e tenho muitos amigos artistas e é uma questão constante. E sinto que mudou, sinto que há coisas maravilhosas, não é? Que há um fervor cultural, eu sinto muitas coisas acontecer, e por outro lado também eu vejo que eu nunca tinha estado numa cidade com um processo de gentrificação e consigo ver isso, é palpável, não é? Como abrem sítios novos, fecham outros, e esta mudança, eu sinto, não sei, em Buenos Aires não é o mesmo processo. É mais periférico no sentido, na Europa tem esta velocidade de mudança que, claro que sucede, e sucede em bairros em Buenos Aires, mas é outra escala, completamente outra escala. Assim, a primeira vez que eu vejo sítios locais a fechar, porque abrem cafés cheios, não? Vê uma... E eu sou estrangeira, às vezes é meio estranho eu estar a falar disto, eu me sinto como se eu estivesse a falar e fosse portuguesa, não é? Mas às vezes eu estou muito ligada à cultura, também faço gestão, e para mim é muito importante cuidar as culturas locais, sempre. E isso eu vejo que às vezes estes processos tão acelerados descuidam muito forte. Este fenómeno neoliberal da gentrificação tem outras derivas para a parte cultural, não é? Tu notas muita diferença no apoio e na forma como é julgada a cultura
ao longo do tempo ou continua no mesmo nível que já era mau? Para resumir. Não, eu acho que, apesar de tudo, nos últimos anos tem havido aqui pelo menos uma tentativa, por um lado, de estabilidade ao setor, que eu não sei quais serão os efeitos práticos disso. Estamos no início de um processo que eu não sei onde é que vai acabar, porque, vamos lá ver, se houver de facto uma continuação dos apoios, parece-me interessante isto de inclusive as companhias, como no nosso caso, para nos candidatarmos ao patamar X, ter que ter X contratos, pronto, e nós por acaso já tínhamos antes de sair as candidaturas, o concurso. Agora, vamos lá ver, se tivermos apoio 4 anos, se for renovado mais 4 anos, podemos ficar aqui com um problema nas mãos, que se não houver continuidade, vamos supor que daqui a 6 ou 7 anos muda o governo e acontece o mesmo que tem acontecido sempre nos últimos anos, que é mudam as políticas e às vezes de forma drástica, tu ficas com 8 ou 10 pessoas com não sei quantos anos de trabalho, com direito a indemnização, com direito e pode acontecer aquilo que aconteceu aqui há, se calhar, 20 anos atrás, 25 anos, em que tínhamos companhias, de facto, com um número de pessoas significativo e que, de um momento para o outro, porque o município mudou e acabou com o apoio à companhia, o governo mudou e... Numa altura, eu vi num jornal local que tu puseste que não atuavas mais em Beja, dado os cortes da companhia por mudança do município, não é? E pedi asilo político em Cuba. É? Pedias asilo político em Cuba? Fui para lá uns meses. Asilo político, entre aspas, não é? Mas sim, estava... Em Cuba do holandês, presumo eu. Não. Cuba do Fidel, na altura ainda era o Fidel. Nós temos tido sempre uma relação grande com Cuba desde 2003 e isso creio que foi em 2010 ou 2011 em que me zanguei efetivamente com o município porque fomos muito maltratados e fiz um espetáculo que era o último, que era o 37, que na altura ainda tinha 37 e sim, tive uns meses um ano e tal sem atuar em Beja. Não, como forma de protesto. Como é que este festival vai para São Paulo? Isto nós colaboramos também já há uns anos com uma produtora de São Paulo e ela veio na primeira edição ao FIT, ela faz parte da curadoria do festival para a área da música e tivemos a ideia de... Ela fez-nos a sugestão se nós tínhamos interesse em ser coprodutores dela lá e se gostávamos de fazer o festival simultaneamente no Alentejo e em São Paulo. Nós achamos que sim, que era uma forma também que queremos ainda dar-lhe outra dimensão. Queremos que a programação seja efetivamente 80% da programação seja a mesma no Festival das Marias em Portugal e no Festival das Marias em São Paulo e que sirva de alguma forma também para promover não só a criação no feminino, mas a promoção das artistas brasileiras em Portugal e das artistas portuguesas no Brasil. Pensamos que em 2023 já vamos ter uma grande parte da programação em simultâneo, a mesma. Que bom. Eixa, o que é que vamos poder contar do teu espetáculo já no dia 22? O dia 22 eu vou fazer a música. Eu lancei um disco o dia 14 de outubro que tem músicas minhas e músicas em trabalho em colaboração com músicos que eu conheci aqui da Argentina e também portugueses e tem músicas venezuelanas também porque eu tenho assim um namoro pela música venezuelana, pela tradição do folclore venezuelano e vou apresentar com uma banda nova algumas das canções do disco. Vou fazer isso aqui o 22. O disco chama-se Trama. E as músicas, muitas falam também nestes 5 anos do que é voltar a começar como num sítio novo, não? Estás tramada, não é? Tramada. Mas claro, mas aí eu tive, quando eu tinha de pôr um nome no disco, eu queria que funcione em espanhol e em português. E eu acho que em português
tem assim, um tinte mais dramático do que em espanhol. Para mim tem muito mais a ver com a trama, em sentido dos caminhos da vida, assim, que vai fazendo e vai tramando, não? Como uma coisa que... Sim, um percurso, não tanto... E o percurso de viver cá alterou a tua música? Sim, sempre. Lisboa, uma das razões pelas quais eu fiquei aqui é que é uma cidade incrível multiculturalmente, assim, a riqueza que tem musical, e cada vez mais é maravilhoso. E nós constatamos, porque temos músicos a visitar de diferentes países, chegam aqui e dizem, mas isto não acontece em nenhum sítio, como este maravilhoso, a catedral da música que é o Tejo Bar, não é? Na Alfama, onde acontecem noites incríveis, onde já tem havido 15 músicos de 10 países diferentes a tocar juntos, e onde a música demonstra uma e outra vez que a arte consigue cruzar estas barreiras que às vezes é muito difícil cruzar de outras maneiras. E para mim foi uma das principais razões pelas quais eu fiquei, e isso transformou-me, obviamente. Há uma das músicas com guitarra portuguesa. E faz um trabalho comunitário, não é? De canto, não é? Eu tenho um projeto que chama Circular Voces, são 7 mulheres, improvisamos ao vivo. Trabalhamos com músicas do mundo e ritmos do mundo, e trabalhamos só com a voz e a percussão corporal, e os espetáculos que fazemos são comunitários no sentido que eu gosto de fazer as pessoas participar dentro do espetáculo. Então há uma parte onde improvisamos nós, mas no final convidamos a audiência inteira a cantar connosco. Se fosse comigo seria um desastre, passava da música contemporânea. Mas eu digo que não, eu digo que todos podem cantar, e que quando é comunitário é maravilhoso. Pronto, tu fazes também muito trabalho comunitário, pegando na palavra e na construção e dizes que... Eu gosto do convívio, sempre. Claro, vindo do Porto para cá, mais longe que Buenos Aires, não é? É mesmo isso. Olha que no início senti-me mesmo estrangeira. Foi? Foi. Sim, primeiro uma implicação, sou do Porto. Primeiro me implicar com o meu sotaque e com as minhas asneiradas muito grande, não é? Toda a gente me escandalizada, porque uma pessoa do Norte, as asneiras é pontuação, é amor, não é? Então, primeiro assim, muito... Ai, falas diferente, és do Porto. Bem, havia sempre assim uma ideia de eu ser da segunda cidade, que sentia um bocadinho. Não senti ser mulher na minha área, mas senti o ser não ser da capital, e senti um pouco. Mas de facto, sim, vim do Porto, e para mim a questão, uma coisa é facto que senti falta quando mudei para cá, é a confiança, a forma como se fala, a forma como as pessoas se entregam sem desconfiar, como abrem a porta das casas, como te sentam, não podes sair de casa sem comer logo alguma coisinha e sem partilhar um bocadinho da tua vida. E isso, quando eu vim para cá, foi assim o meu primeiro choque. Até que o meu porto seguro de apoio foi a Casa dos Amigos de Domingo. Ao fim de 2 meses de cá estar, disse, não, encontrei aqui pelo menos o almoço de domingo, que é aquela coisa religiosa que tu no Porto nem que vais para a noitada, mas ao domingo tens de sentar à mesa com a família. E senti de facto uma cidade no início um pouco fria, um pouco desconfiada, e isso, pronto, eu cresci de uma outra forma, e mesmo no trabalho, agora fazendo já um paralelo para o trabalho, também coincidiu com uma fase da minha vida onde eu pretendia um pouco mudar o universo onde eu trabalhava, continuar a trabalhar na cultura, mas não trabalhar estritamente no setor da cultura, se me estás a entender. Ou seja, fartei-me ao fim de, sei lá, 15 anos de ou turnê, ou trabalhar neste teatro, naquele ou naquela companhia. Havia pessoas muito pouco humanistas dentro da área, havia muita competitividade, havia egos, havia... Certo? Mas continua certo, a existir, muito não é? Certo. Os egos continuam a existir. Sempre, mas por exemplo, eu às vezes faço uma comparação entre o setor das organizações culturais e das organizações sociais. Existe, por exemplo, na área social, claro que existe competitividade também, mas não existe egos. Sim. Não existe tanto. Claro. Não existe tanto. Não existe tanto. Claro. Claro, egos existem em qualquer casa, em qualquer setor, em qualquer. Mas o que eu estou a dizer é a cultura de colaboração entre organizações e entre propósitos e entre maquinarias de trabalho, parceria.
eu vinha de uma área que eu senti, pá, mas é mais que nas sociais e políticas, é que eu sinto-me sempre no filme dos Monty Python. Não, mas olha que o setor da cultura, quando tu falas do setor do nicho que está todo habituado a concorrer às DG Arts e que só faz o circuito disto e daquilo, pá, fiquei a dada altura muito cansada de um setor que via os espetáculos uns dos outros para si mesmos, e que falavam uma linguagem que parece que já falavam em sinopse a vida toda, estás a ver? Aquele modo de quando escreves a sinopse, que é uma coisa poética, tu depois já nem consegues falar sem ser para o vizinho, sem ser em modo sinopse. Pronto, era um mundo onde eu às vezes pensava, mas esta malta não sabe de vez em quando e portanto sentir e mudaste de e é quando vem para Lisboa e vais quê? Para o Sul? Ou para exatamente, e enquanto eu estava cá há muito poucos meses e pronto, atirei-me, mudei para cá por causa do espanhol, basicamente, ainda não tinha trabalho, pronto. Por causa do amor, mas também porque tinha no Porto havido uma grande mudança política. O Rui Rio tinha ido para a Câmara do Porto, destruiu bastante a política cultural que a cidade tinha, que até 2001 foi crescente e que depois ainda tinha ali consequências. O Rivoli era um projeto âncora para grande parte dos projetos independentes e experimentais, e isso começou tudo a ser destruído. E eu zanguei-me com a cidade, porque estava muito metida em associações logo desde o início, em produções independentes. Zanguei-me com a cidade, apaixonei-me por um espanhol que vivia cá, e então o que é que eu fiz? Vou para Lisboa. Ao fim do mês de cá estar, e assim, caramba, não tenho trabalho. Então comecei a mandar, lá está, currículos e mais para vários sítios, e depois encontrei um amigo que me pediu para substituir, o Pedro Ramos até, bailarino, pediu-me para substituir umas aulas num espaço muito pequenininho, que ainda nem era o Sol Maior onde o conhecemos. Aqui calhou simultaneamente, aqui na Rua Maria Andrade, calhou simultaneamente de vir morar para aqui, para a Praça do Chile, não é? para esta freguesia, e comecei a dar aulas nesse espaço. E muito rapidamente um coletivo de pessoas que dava aulas nesse espaço, eu de dança contemporânea e dança criativa, eu comecei a transpor para aqui, e com um conjunto de pessoas, aquilo que começava a observar enquanto potência desta zona, que era, tinhas escolas, tinhas muita gente a morar, porque as casas não eram caras, não eram caras, era um bairro cheio de idades diferentes, cheio de culturas, tinhas várias organizações públicas, privadas, tinha aqui tudo para se fazer um projeto de cultura de âmbito local. E pronto, daí criamos a Associação Sou, não é? Eu e mais, sei lá, uns 8, 9 pessoas. E de facto é da Sou de um trabalho de talvez 5 anos ali, onde agora é o BUS, não é? Onde, no fundo, eu costumo dizer que conheci o bairro, eu dei aulas, para além da parte toda da programação cultural que lá havia e de toda a gente começar a lá ir, eu era professora de dança criativa de meia freguesia. Portanto, passaram por mim centenas de alunos, e dar aulas a crianças é uma das melhores formas de conheceres o bairro. É que se claro, mantém? conhece os seus pais, não é? Eu já não dou há 2 anos. Sim, mas quantos é que se mantém dessa gente? Bastantes. Ainda Bastantes, assim. ainda assim. Muitos já não, claro, mas esses tais miúdos de 3, 4 anos hoje em dia já são quase adultos. Mas conheces a mãe, conheces o pai, conheces o avô, conheces a loja do tio. Eu muito rapidamente, eu acho que em 2 anos, aqui, ali no Sul, eu acho que conhecia, antes era Anjos, não era Arroios, eram várias freguesias, aqui era Pena. Eu conhecia em 2 anos, não passava na rua assim, olá, olá, pronto, foi muito fácil, através das crianças e ter ali uma porta de cultura aberta ao bairro, foi muito fácil conhecer rapidamente um tecido social local. E a relação com escolas muito próximas, portanto foi mesmo um privilégio. Vocês interrompam-se, se faz favor, senão não... Claro. Vocês interrompam. Mas pronto, o Sou pariu, digamos assim, fez nascer a cooperativa Largo Residências, não é? E que foi tudo aquilo que falamos há pouco, portanto estes 12 anos de história no Largo do Intendente, onde sim, já conhecíamos o território, já conhecíamos as pessoas, tínhamos um desejo de futuro, mas que era uma espécie de carta aberta. Agora, se calhar, respondendo àquilo que tu me estavas a dizer, que foi a primeira pergunta, aqui estão-se a meter no mesmo processo de existe um depois. Aqui existe um depois muito claro. Portanto, existe um depois muito claro. Mas é, ao mesmo tempo, são 2 coisas. É uma solução porque não havia outra.
Portanto, nós, antes da pandemia, começamos, que já sabíamos que não nos ia ser renovado o contrato de arrendamento, começamos a preparar a nossa bolsa de investimento para perceber a nova sede, etc. Que o Covid fez limpar a bolsa de investimento toda em manutenção de postos de trabalho. Pronto, desapareceu o nosso dinheirinho. Conseguimos nos recompor um bocadinho e o pouco que tínhamos na mão para poder continuar a atividade e não despedir as pessoas foi para investir agora ali em obras no quartel. O quartel nós sabíamos que de facto é um espaço em transição e, para ser coerente, nós já vinhamos desde, sei lá, 2013, 2014, sempre que havia reuniões de câmara descentralizadas, lá ia eu, porque havia montes de sítios devolutos, não era o que é agora, ainda havia, onde é o Auchan, foi um serviço de finanças décadas fechado. Pronto, havia neste bairro muitos espaços devolutos. Não eram todos privados, não eram todos públicos, eram os dois usos, mas nós estávamos sempre a receber pedidos de apoio de espaço dos artistas e de outras organizações, que de alguma forma íamos conseguindo acolher alguns no lar residências, mas não todos, e nós íamos sempre dizer atenção, há tanto espaço vazio, mesmo que ele tenha um destino futuro, é preciso criar uma carteira de ocupações reais, não é? Fala-se muitas vezes na ocupação pelo direito à habitação, mas também há o direito à atividade não lucrativa e, portanto, queríamos muito constantemente provocar fazer atividade nos espaços que ficam décadas em vazios e que para mim é um crime. E, portanto, não conseguimos muito uma atenção com isso, mas foi com o motivo da pandemia e como não podíamos fazer o festival anual em plena rua, dissemos, mas tínhamos que continuar o festival porque era o ano onde nós conseguimos canalizar uma boa parte do dinheiro do apoio que recebemos para outras organizações locais também terem atividade e programarem. Dissemos, não, olha ali aquele quartel que está há tantos anos vazio, era uma boa hipótese. Portanto, lá conseguimos entrar lá e quando entramos lá dissemos, agora não saímos daqui. Não saímos daqui porquê? Porque nós estamos quase a perder espaço e para além de nós há outros projetos do setor cultural e social. Deixa-me só interromper-te para uma última pergunta em relação à Aisha. Tu tens aquele projeto que fizeste com uma fadista, não é? Sim. E esse projeto vai estar neste concerto, esta ideia desse diálogo entre a cultura portuguesa e a cultura argentina? Não precisamente neste, não. Este é mais a apresentação deste último trabalho meu, que claramente cruza, porque eu cruzo linguagens o tempo todo. Somos um espanhol, um argentino, um venezuelano e um brasileiro no palco. E são essas linguagens que se cruzam naturalmente quando músicos de distintos sítios fazem música. Mas não vou apresentar o projeto da A Beira do Cais, que é um projeto particular onde trabalhamos com músicos portugueses do fado e músicos argentinos do tango. E é muito específico o cruzamento dessas duas linguagens. Assim. Neste caso é mais a América Latina. América Latina, sim. Sim, senhor. América Latina. O que é que podemos ver ainda até dia 22? Ainda uma série de espetáculos. No dia 21 temos a Sara Barros Leitão, no dia 22 temos a Michel Mara, no dia 20 temos oficinas, temos um concerto com a Crua e depois há uma série de outras atividades paralelas ainda a decorrer no festival. Sobre isso dos espaços, nós estamos também num processo de... Nós temos afastado cada vez mais do centro, ou seja, durante uns anos vínhamos atuar muito a Lisboa e fomos afastando também por isso, pelos egos, Tu falavas na palavra sinopse, o que mais ouvi em Lisboa era a palavra projeto. Toda a gente tinha não sei quantos projetos e que nunca eram realizáveis, mas eu acho que nunca não conhecia atores que me dissessem não estou a fazer nada, estou no desemprego, não tenho trabalho. Não, toda a gente tinha 1 ou 2 ou 3 projetos e esses 2 ou 3 projetos mantinham-se ano após ano por realizar e por concretizar. E neste momento estamos a sair de Beja, já há um ano que saímos de Beja e fomos para o Estrela, ou seja, estamos cada vez mais na periferia, mas curiosamente mais na centralidade da intervenção do espaço ibero-americano.
que provavelmente devemos ser, se calhar, das companhias que neste momento mais circulamos pela Colômbia, pelo Brasil, pela Argentina, por Cuba. E em relação à população de Ostrel, tem alguma ligação? As pessoas vão ao teatro? Há alguma interação? Sim, curiosamente, como é uma vila mineira, está muito habituado ao contacto com o outro. Ou seja, sempre receberam ingleses, franceses, pessoas que vão trabalhar para a mina, muitas delas são de fora. Então, por acaso, é um sítio onde não encontramos nenhuma resistência por parte da população. Antes, pelo contrário. Tem sido uma experiência muito agradável e neste momento vamos criar, em colaboração com a Câmara, em princípio vamos adquirir que são uma série de casões que estão todos juntos, são 1400 metros quadrados, em que vamos construir 4 ou 5 salas de ensaios, uma sala de espetáculos, um auditório, espaço para residência, que já temos, a Câmara cedeu-nos e temos capacidade para alojar 30 pessoas, mais ou menos, 30, 38 pessoas. Uma relação pela primeira vez de colaboração com a Câmara, em que sentimos que efetivamente temos ali um parceiro, coisa que na cidade onde eu vivi sempre nunca aconteceu, nunca. Isto do espaço, nós andamos com promessas de espaços e em Beja ainda existem dezenas e dezenas e dezenas de edifícios fechados e abandonados no centro histórico e nunca houve uma solução. É porque, para aí vai ser o... Vai, e nunca... Há 20 anos, nós existimos há 25 anos e nunca conseguimos ter o nosso espaço. Pela primeira vez vemos uma luz ao fundo do túnel, mas em Aljustrel, com a criação desse espaço, que é muito destinado aos criadores do Espaço Ibero-Americano. É um centro de criação e investigação para o Espaço Ibero-Americano. Que maravilha! E estão a começar isto agora? Estamos em fase de... Em princípio, fase de projeto. Vamos... Não! Estamos aqui a fazer um compasso de espera, à espera dos resultados da DGArtes, para saber se vamos nós adquirir em colaboração, se conseguimos convencer a mina que detém, que é proprietária. Não é proprietária, mas a ver se financia, porque explora demasiados trabalhadores na vila para não... E achamos que pelo menos deveriam de dar alguma retribuição à vila e para eles diz que não é um valor insignificante. E então estamos agora nessa fase ou nós avançamos, mas pronto, estamos aqui a fazer até aos resultados do concurso um compasso de espera. Ok. O que é que esperamos no futuro do Centro Cultural? Quais são as primeiras coisas? Então, nós nunca abrimos e fechamos, ou seja, já estava a acontecer, na realidade, desde que pusemos ali o pé na primeira edição do festival em 2020, aquilo nunca mais parou de lá acontecer coisas. Na realidade parava nos invernos, porque tínhamos que desmontar a eletricidade temporária e voltar a montar no próximo festival, mas desde janeiro deste ano, que aí foi quando conseguimos também bater um pouco o pé e dizer não, nós estamos quase a sair do intendente, temos mesmo que ficar aqui em permanência, nós e outras organizações, e portanto e aí conseguimos uma instalação elétrica mais permanente ainda que temporária, e de facto desde aí até aqui já estão lá a acontecer aquilo que é a nossa base, que é um espaço para residências artísticas e portanto ceder a vários artistas, individuais e coletivos para os seus projetos. E a parte administrativa, de facto, para passar todas as atividades que tínhamos e dar então à luz este parto de ter um polo com mais organizações, tivemos que fazer um investimento de obra que aconteceu entre abril, maio e agora agosto. Portanto, fizemos nós a reabilitação de alguns dos espaços que não estavam todos destruídos, os todos destruídos lá vão continuar, para pôr mesmo tudo pronto e conseguir reatar as atividades todas que tínhamos lá em baixo, que é um café, porque era muito importante para a manutenção de vários postos de trabalho que sempre tivemos com população mais vulnerável, que vinha do intendente e etc. O espaço de ensaio e também o espaço de alojamento para residências artísticas. O que é que foi tudo o resto? Reabilitamos outros espaços que existiam lá também e fizemos um call público para projetos individuais e coletivos que necessitavam de espaço de trabalho em permanência se candidatassem e esses espaços assim alugamos, porque sem isso não podemos pagar as obras, mas a custos mais acessíveis do que o portão para fora.
E temos uma data de espaços de uso coletivo, que não só todas as organizações que estão lá, como outras tantas, ou mais ainda, agora estão a propor fazer atividades de programação. Portanto, deste mês, o que agora temos é de quarta a domingo um portão aberto, com um café e restaurante em funcionamento permanente e, portanto, logo um pátio social para estar. E entre quinta a domingo sempre alguma programação cultural. Portanto, já tivemos, até fizemos uma pré-estreia acolhendo uma atividade da Junta de Freguesia de Arroios, que foi a FLIFA. Depois tivemos um evento com o DOC Lisboa. Este fim de semana foi a inauguração, no dia 15 foi abrir as portas e mostrar tudo por dentro e por fora. E domingo, ontem, acolhemos o Bazar do Quartel, que era uma iniciativa que acontecia no Largo do Intendente, que teve que ser interrompida por motivos administrativos, com a Junta de Freguesia, mas aqui conseguimos acolhê-los. E deste colo também de várias organizações. Temos agora um programa que vai continuar. Portanto, vamos ter de quinta a domingo, nas próximas 2 semanas, um espetáculo da companhia local, O Fim do Teatro, que é a República Alexandrina, que fala de uma brigada cultural que invadiu um quartel. Portanto, é muito, muito pensada também para o espaço, com uma companhia local. E temos também uma residência artística em parceria com a Embaixada Vida Itália, que são nossos vizinhos, e portanto um músico ficou lá alojado 1 mês e a trabalhar com vários músicos também cá portugueses, vai apresentar um concerto no dia 21. Temos um coletivo de arte urbana, que é o Yes You Can Spray, que é de arte urbana e ativismo, vão fazer ciclos de workshops. Já temos várias aulas regulares também, e até ao fim do mês não para. Vamos ter um outro bazar, a Montra de Criadores, portanto também acolher estas feiras de arte e craft, que são muito importantes e que não está a ser muito fácil de serem feitas hoje em dia também na rua, por questões de licenciamento, por questões também de chuva, e ali há espaço interior e exterior. E, portanto, há espaços coletivos de uso comum. Vamos ter um evento dos centros de dia locais, porque temos uma relação muito forte, quer com escolas, quer com centros de dia, das redes sociais, onde trabalhamos há muito tempo. E, portanto, é o bairro entrar e invadir e usar aquilo em parceria, no fundo. Porque é, ao mesmo tempo, sabemos que estamos lá 6 meses, ainda não sabemos se estamos mais do que isso, porque vamos aferindo mais ou menos de 3 em 3 meses. Agora, é louco. De 3 em 3 meses? Sim. Portanto, a diferença era ou não se faz nada e morremos e acabamos, ou vamos com esta loucura e nós decidimos ir com a loucura. Portanto, o que programamos mesmo a nível de investimento de obra foi para ser reavido em 6 meses. O que estamos a planear de atividade não se planeia com mais de 3 meses de antecedência, mas ainda assim isso é um timing que o bairro e que o setor também precisa, porque há muitos projetos que não estão com as coisas todas na cabeça e prontas para fazer com as agendas do Teatro Nacional ou do São Luís, e que só entram lá daqui por 2 anos, e portanto aqui permite acolher projetos que estão um bocadinho mais para amanhã, quase, não é? E portanto permite aqui, claro que agendar coisas mais programadas, mas também iniciativas de base local muito mais informais, reunião de vizinhos, pronto, dá para acolher ali uma data de coisas que ainda assim 6 meses vale a pena. O que é que nós queremos acima de tudo? Ali sabemos que é um projeto de renda acessível para habitação e serviços. Nós gostaríamos muito que, ao mostrar o que está a acontecer, que possa no futuro ser considerado a ação... A consistência de um com o outro. Exatamente. Que possa ser considerado feito connosco, ou não, ou com outras organizações, ou com um coletivo de organizações, ou como for, que a área social e cultural seja considerada como um serviço essencial para a estruturação de um pedaço de bairro. Porque normalmente um programa de renda acessível é pensado num pacote, agora é a habitação para a classe média, agora aqui é um supermercado e um café, mas esta forma de estarmos a mostrar fazendo, acho que pode contaminar de alguma forma um projeto futuro. Eles já lá têm todos ido, a própria Secretária de Estado, que está responsável por este projeto, já lá foi em pleno festival e disse, e agora como é que se destrói isso? Eu não destrua, integre. Pronto, não sabemos, agora ela até está bastante sensibilizada para o assunto, só que não é só as mãos dela, né? Depois é o urbanismo da Câmara, depois é, e quem é que está lá daqui a 3 anos? Outra equação. Portanto, é todo este trabalho que é, estamos num momento onde já não podemos investir no privado porque não há mercado que aguente, e a relação com o público, que faz sentido, por termos em comum também este trabalho com o cidadão, também é muito frágil porque amanhã pode não ser o mesmo, não é? E aquilo que um vê agora pode não ver o próximo
Portanto, não sabemos o que é o futuro. Estamos a pensar, obviamente, em planos B e C, que ainda não posso revelar porque ainda também não são concretos, para onde é que vamos quando tivermos que sair dali. Mas metade do cérebro dos elementos da cooperativa acha que estamos lá para sempre. Outra metade vai preparando outro plano B, porque senão não era possível fazer nada. Bom, mas seja bom enquanto durar, não é? É isso. Sim. É isso. Está a ser bom. Eu quero agradecer a vossa presença, vindos de Aljustrel, da Argentina via Lisboa e do Porto. De uma outra nação. Claro. Começa na Ponta Luís. E para a semana temos mais movimento e que corra tudo bem para vocês. Muito obrigada. Yo no sé cuántos son los días necesarios para sanar el pesar que dejan aquellos que vinieron y se van. Pajarillo verde, acompaña este cantar, llévame alto allí volando, invitándome a olvidar. Y en tus alas mis deseos vuelan alto, buscan cielos. Pajarillo verde, tráeme un poco de verdad, de esa que se oculta detrás de aquellos que saben mirar. No hay dolor que no traiga flores escondidas por detrás. Tráeme aquella frescura de aquel que aprendió a volar. Yo no sé por qué en este mundo hay tanta desigualdad y por qué son pocos aquellos que realmente saben dar. Pajarillo, danos un poquito de humildad, deshace los nudos que tejen